Câncer, bem-vindos ao Filhas de Brígida para nossa leitura semanal. Lembrando que os avisos sobre as leituras estão aí embaixo na descrição do vídeo, tá? Junto com o link do nosso outro canal, Runa, Sol e Lua, maravilhoso, super vale a pena conferir também. Vai ter leitura bônus para os 3 signos que tiverem mais visualizações. E é isso aí, minha gente. Eu já quero muito agradecer vocês pelos likes, inscrições e compartilhamentos também, tá? E pela sua presença aqui no canal, tanto quem é novo por aqui como quem já nos acompanha há mais tempo. Beleza? Bora começar então? Gratidão, Espírito, gratidão, 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 gratidão. Obrigada, Senhor Jesus, gratidão. Por favor, o que vocês gostariam de dizer aos cancerianos para a nossa leitura, por favor, cancerianos. Temos aqui número 21, o caminho certo, aprendendo a criar o que você deseja. Número 22, estabeleça o seu curso, saiba aonde você quer chegar, aonde você deseja ir, né? Tenha um plano, a direção certa. Interessante, o caminho certo, a direção certa. Essa carta acabou de sair para Gêmeos. Número 6, escolha, se sentindo bloqueado, restrito. No fundo do deck, número 41, esqueça quem você é. O condicionamento cai por terra, né? Desmorona. A memória já não te define mais. Gratidão, Espírito. Caminho certo, a direção certa. Saiba onde você quer chegar, saiba onde você deseja ir. Tenha um plano. Gratidão, Espírito. Bom, aqui o que a espiritualidade está me falando é o seguinte: nos próximos dias, alguém aqui está na direção correta, tá? Pode ser aqui que vai ser dado para você algum tipo de informação através de uma comunicação. Pode ser alguma coisa que você vai vir a descobrir, você vai perceber, ou a espiritualidade vai te ajudar a ver isso, tá? Pode ser pela sua intuição, por algum sonho. Eu sinto que você já está no caminho certo, e eu sinto que o que a espiritualidade está falando é: tenha um plano, ou seja, tenha um plano para colocar as suas coisas em prática, para continuar nessa direção, para você conseguir fazer todas as suas tarefas. Se organize, pode ser que nos próximos dias em específico você vai estar lidando com algumas tarefas a mais, ou algum projeto, alguma tarefa específica a mais. Então se organize para você conseguir lidar com isso e conseguir cumprir com tudo que você tem que cumprir e seguir nessa direção, tá? Por quê? Porque vai aparecer uma ou mais situações aonde a ideia é fazer você se sentir bloqueado, fazer você sentir que você não consegue avançar, você não sabe o que fazer, você está de mãos e pés atados, está restringido, não consegue avançar. Só que isso é condicionamento, ou seja, o que significa condicionar? Significa fazer alguém pensar que as coisas são de um certo jeito e, por pensar assim, ir numa certa direção, que seria a direção errada. Então aqui, o que a espiritualidade também já fala com isso é: lembre-se que você está na direção certa, e qualquer coisa que apareça fazendo você achar que a direção não é essa, que você tem que ir em outro caminho, é a direção errada. A partir do momento que você tem que afirmar isso para você, você tem que ter a certeza: eu estou no caminho certo, eu estou com um plano bom, eu estou na direção certa, pronto, acabou. Qualquer coisa que fale o contrário disso, você já sabe que é cilada, você já sabe que é ruim. A memória já não te define mais. O que quer que seja, tem uma pegada de passado. Eu sinto que no passado isso daqui é uma coisa que já aconteceu antes, e você já foi desviado do seu caminho, dos seus objetivos antes por conta de manipulação, de condicionamento. Então eu sinto que você também vai saber reconhecer essa situação quando ela aparecer. E eu acho interessante porque na leitura de vocês lá do Runas falava sobre isso. Tenha essa certeza, saiba quem você é, aonde você tem que chegar, aonde você quer chegar. E é assim que você tem um plano. Que plano é esse? Bom, eu tenho que chegar no objetivo tal. Então você já sabe como é que você vai ter que percorrer. E se você já sabe que aquele é o objetivo, qualquer imprevisto que apareça, você já sabe para onde que você tem que contornar para você poder chegar naquele objetivo. Mas qualquer coisa diferente daquilo não é o caminho certo. Então eu sinto que vão estar aparecendo situações aí
justamente sobre isso, para ou querer te distrair, para fazer você achar que você tem que mudar de direção, de caminho, para fazer você desistir do seu objetivo inicial, para te induzir ao erro. Mas a partir do momento que você tem firme na sua cabeça quem você é, onde você tem que chegar, onde você quer chegar, e sabendo que vão aparecer tentações para tentar te desviar do caminho certo, então você já vai saber reconhecer. E o que quer que seja não vai funcionar. Ok, vamos aprofundar. O que mais, por favor, Espírito, vocês gostariam de dizer aos cancerianos para nossa leitura? Eu já sinto aqui muito forte, né? Energia de Gêmeos, que a gente falou, e Capricórnio, tá? O que está acontecendo aqui, Espírito, por favor? O que está acontecendo aqui? Boas notícias, espiritualidade maior, a presença de Deus, vitória, uau, justiça ou equilíbrio emocional, embaraços e dificuldades, viagens ou mudança de vida. No fundo do deck, grande amor. Bom, aqui a espiritualidade está falando, tem excelentes notícias chegando, onde Deus vai trazer a vitória, e vai ser uma senhora vitória, uma baita de uma vitória, tá? Não é qualquer coisinha à toa assim, não. É realmente... É por isso que tá falando que é esse que é o caminho certo, é o caminho da justiça. A justiça divina vai ser feita, as coisas vão ser colocadas no seu devido lugar, tudo vai ser acertado direitinho como tem que ser. Mas por conta disso, a raposa sabe disso e a raposa tá querendo atrapalhar e virar o jogo. Não é uma raposa só, são pelo menos 2 pessoas. Eu acho que tem mais, tá? Porque aqui tá me falando sobre aliança, então... nós temos mais do que uma raposa. São 2, 3, 4, 5, né? X raposas aí, mas... é plural, ou seja, é mais pessoas, né? São mais pessoas. E é sobre isso que tem que ter um certo alerta. É aí que vai ter que tomar cuidado. Mas aqui a espiritualidade já tá falando, ó, o que quer que seja isso, vai ser quebrado por Deus. Deus vai quebrar essa uniãozinha dessas raposas. Então vamos nos preparar. Vamos nos preparar. Tá. Ok. Pode ser que as raposas estão querendo atrapalhar essa vitória com alguma parceria, com alguma aliança, alguma proposta, convite, negociação. Qual é o alerta, Espírito? Por favor, qual é o alerta? Um homem. Vitória, ele pode ter energia de aquário. Pessoa intermediária, uma mulher. Confirma. E aqui a consulente. No fundo do deck, notícias distantes por caminhos distantes. Ele está buscando essa vitória e ele tem certeza que ele vai conseguir essa vitória com a ajuda de uma mulher. A função dessa mulher é fazer com que quem está aqui no caminho certo se desvie do caminho certo, se afaste. Quem quer que seja, ó, você que está vindo aqui nessa energia para quem a leitura vai ressoar, a espiritualidade me mostra você firme, tá? Nas suas emoções, na sua intuição, na sua decisão, você tá firme nesse caminho, você tá aí, sabe? Você tem sido pulso firme nessa direção e você não tem deixado qualquer distração, qualquer tentaçãozinha, qualquer coisa te desviar, né? Você tá focado. Então, vai ter que ter aqui um certo alerta, porque vai ser aí que a raposa vai tentar trabalhar. A raposa tá com raiva de ver você focado nisso, no caminho certo, e a raposa tá querendo, de alguma maneira, tirar você desse caminho. Fazer você perder o foco, fazer você mudar de caminho, de direção, de conduta, tirar o seu eixo, seu centro, seu equilíbrio, sua força, eu ouvi aqui. Qual é a orientação, Espírito, por favor? Qual é a orientação? Virtudes e sabedoria, casamento feliz, pessoa intermediária sendo aqui um homem, casamento, espiritualidade menor. No fundo do deck, justiça ou equilíbrio emocional. Bom, aqui o que a espiritualidade me fala é o seguinte, a orientação vai ser necessário ter aqui a sabedoria, usar a sabedoria e a intuição para conseguir ter o melhor resultado, ter o final feliz dentro dessa situação, para fazer a melhor escolha, ser feliz nas decisões. Essas raposas vão estar contando com a ajuda de um homem, ele tá junto com elas, tá? Então já saiba que essa pessoa que vai estar aparecendo aí é amizade das raposas, então é raposa também, é uma pessoa falsa, tá? E vai ser necessário usar a sabedoria, a intuição para cortar o que quer que seja que tá vindo da parte dele. Pode ser uma proposta de parceria, pode ser um encontro, pode ser uma conversa, pode ser uma provocação, pode ser o que quer que seja que tá vindo dele, corte. Aqui a espiritualidade está sendo muito clara, corte
e mantenha o seu equilíbrio. E eu sinto que aqui o que a espiritualidade deixa claro é não volte atrás dessa decisão. Pode ser uma pessoa que está tentando voltar para uma reconciliação? Pode. Se for esse o caso, não aceite, não volte. Sabe, mantenha firme sua decisão de manter essa separação, esse afastamento. O que quer que seja que vem dessa pessoa, não deixe entrar. Não deixe entrar. Ok, vamos com o tarô aqui agora. O que mais, Espírito, por favor? O que é que está acontecendo? 7 de paus, mantenha seus escudos erguidos. O sol, energia de leão. 6 de paus. A imperatriz, energia de touro e libra. E a lua, energia de câncer e peixes. No fundo do deck, o louco, energia de áries e aquário. Bom, aqui o que a espiritualidade está me falando é o seguinte, olha, você já sabe qual é a verdade, você já sabe qual é a realidade, e essa questão dessa vitória você também já sabe. Você sabe que você vai ser vitorioso, vitoriosa, você já sabe que vai dar certo, porque Deus aqui já falou, mas eu sinto que isso é uma confirmação. Deus já falou com você antes, Deus já mostrou para você que algo vai ser sucesso. Então, o que a raposa precisa fazer é, de alguma maneira, mexer aí com as tuas emoções, com a sua percepção da realidade, para fazer você achar que essa vitória não vai sair. E assim a raposa tentar estabelecer uma nova realidade. Só que aqui a espiritualidade já dá o spoiler, ó, não vai funcionar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque aqui você já sabe qual é a verdade. Então eu sinto que aqui o que a espiritualidade diz é, você já sabe qual é a verdade. Quando essa situação, essa trapaça estiver se manifestando, estiver se apresentando, não deixe que isso te confunda, não deixe isso colocar você em medo, em aflição, em preocupação, angústia, ansiedade. Não deixe, porque você já sabe a verdade. O que quer que seja isso é apenas maldade, é apenas uma trapaça para criar conflito mental, emocional, para te deixar em dúvida, balançado, dividido. E eu acho interessante porque com 3 baralhos diferentes eu já tô vendo a carta do diabo. Porque aqui pra mim essa carta é a mesma energia da carta do diabo. Aqui eu vi ali a carta vício, teimosia. E aqui eu tô vendo de novo. Então, forte, forte energia de Capricórnio. Mas ao mesmo tempo também é forte, forte a energia do mal, assim, sabe? É o contrário querendo desviar você do seu caminho certo. É uma tentação. Mas aqui o que a espiritualidade me fala é, olha, você já sabe a verdade, então se apegue nessa verdade, se apegue no caminho certo, se apegue em Deus, se apegue naquilo que você já sabe, já conhece. Ok. Qual é o alerta, Espírito? Fala sobre o alerta, sobre o problema. 2 de espadas. É querer dividir, é querer confundir, querer induzir ao erro, fechar a visão, né? Ou seja, a intuição. Os enamorados aqui, energia de gêmeos. E induzir ao erro, levar a tomar uma decisão errada. Confundir. Vocês sabem que tem uma frase que diz dividir para conquistar. Se eu não me engano, ela é de um romano, eu acho, se não, um imperador romano, né? E ele utilizava isso para as guerras, isso era uma tática de guerra. Eu não vou me lembrar quem que é, eu até peço desculpa se não for um romano, mas eu acredito que é. E a sensação que eu tenho é, a ideia da raposa é, para poder conquistar, ou seja, para poder ter a vitória nessa batalha, a ideia vai ser, de certa forma, dividir, ou seja, causar a insegurança, fazer com que alguém aqui fique balançado, fique incerto, mude de opinião, saia do caminho certo. 10 de paus. Pelo esgotamento, pelo cansaço, é induzir ao erro, é empurrar no caminho errado. O que seria o 2 de espadas? De que maneira isso? Por favor, Espírito. A rainha de espadas, energia de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. E o pajem de fogo, energia de Áries, Leão e Sagitário. No fundo do deck, o 6 de copas. É exatamente, isso aqui já foi feito no passado, tá? A espiritualidade fala que a ideia é tentar mexer com a cabeça. A ideia da raposa é mexer com a cabeça. Alguém aqui já sabe a verdade, tá? Ou seja, já está com a cabeça no lugar, já está com as ideias feitas, já sabe o que fazer, já sabe qual é o caminho certo. Então a raposa precisa que alguém aqui acredite numa informação falsa, acredite numa situação falsa, no calor do momento,
na provocação, na picuinha, na fofoca, para embaralhar os pensamentos, embaralhar as ideias que já tem e automaticamente tomar a decisão errada. Isso já foi feito no passado, então é o mesmo truque que já foi utilizado antes. Só que foi exatamente o que veio ali, né? A memória já não te define mais. Ou seja, isso pode ter funcionado no passado, isso pode ter funcionado em algum momento lá atrás, mas já não vai funcionar agora. Porque aqui alguém tem Deus e tem a verdade. Então eu sinto que alguém aqui se aprofundou a nível espiritual, se aproximou mais de Deus, aprofundou a fé e recebeu aqui a verdade, o esclarecimento sobre essa situação, sobre as raposas. O que seria a rainha de espadas e o pajem de fogo? Por favor, espírito. Aqui também pode ser, estão querendo mandar uma pessoa falsa. Ou seja, pode ser que seja a rainha de espadas e ela pode ser alguém de gêmeos, tá? Pode ser que seja ela para fazer uma fofoca, para fazer uma intriga, para fazer algum tipo de provocação. 9 de espadas. 5 de ouros. Rainha de água, energia de câncer, escorpião e peixes. O imperador, energia de Áries. 8 de espadas. No fundo do deck, o 8 de copas. Gratidão, espírito. Essa rainha de espadas, com esse pajem de fogo, pode ser que a ideia seja querer dizer que temos aqui uma rainha de água em apuros, dizer que essa pessoa está passando por sofrimento, por privações, tá sozinha, tá sem dinheiro, sem recursos, sem ajuda, na pobreza, na miséria. Mas se trata de uma enganação, aonde aqui esse imperador deve ser aquele cara, e é aqui que ele espera dominar. Ou seja, a ideia é que seja estabelecido o caos, o conflito, para ele poder dominar, para ele poder dizer as coisas, para ele poder falar, para ele poder acontecer. Mas aqui também a rainha de água, sendo a rainha do teu elemento, né? Aqui ela pode estar representando você, seja você homem ou mulher, pode ser fazer você achar que tudo tá ruim, que nada tá dando certo, que você tá sem dinheiro, precisando de dinheiro, fazer ficar numa energia de angústia, de ansiedade, sem dormir de noite, muita preocupação. E a partir dessa situação estabelecida, aí seguir adiante rumo a um rei de água, para que ele dê uma força. E é isso que tem que ser bloqueado com a ajuda da espiritualidade, ou seja, seguindo o caminho certo. Gente, vocês esperam só um minutinho que eu só vou tomar um golinho de água, é rapidão, tá? Pronto, gente, perdão. Ai, gente, não sei como é que tá na cidade de vocês, mas na minha tá um calor. Minha gente, olha, tá duro, hein? Gente do céu. Bom, então, desculpas aí a pausa, tá? Vamos adiante agora, então. Eu gostaria de esclarecer um pouco aqui, por favor, espírito, sobre esse 9 de espadas, o 5 de ouros e a rainha de água. Por favor, o que seria exatamente isso? 4 de ouros, a força, a energia de leão e o eremita, energia de virgem. No fundo do deck, o 2 de paus e o as de paus. Aqui o que a espiritualidade está me falando é o seguinte, olha, essa é uma situação que você deve bloquear, ou seja, não deixar te atingir, não deixar cair no seu coração e ser forte, ser firme e simplesmente não entrar nessa onda, sabe? Não dar resposta, não reagir, talvez sair pela lateral e largar essa pessoa falando sozinha. Isso aí pode ser aquilo que a gente falou, pode ser que seja essa situação querendo te deixar com medo, em aflição, achando que tudo tá ruim, então não compre essa, não morda essa isca, né? Não compre essa história. Siga firme, mas aqui também pode ser tentando fazer você achar que isso é com relação a outra pessoa. Da mesma forma eu também sinto, não se aveste, não entre nisso. Porque justamente isso vai estar sendo feito para tirar de você algum tipo de atitude,
algum tipo de ação, que você fale alguma coisa, que você reaja, né? Você faça algo. E o que seria o imperador aqui? Por favor, espírito. O imperador e o 8 de espadas. O rei de água. Esse imperador pode ser aqui. É interessante porque ele já saiu, né? Rei de água, energia de câncer, escorpião e peixes. Interessante porque imperador, imperatriz, rei e rainha de água. Era um homem e uma mulher, né? E aqui eles dois estão juntos também. Vocês sabem... Gratidão, espírito. Olhando por esse lado, a gente também pode estar falando, olha, essa mulher, ela vai tentar demonstrar algum tipo de força, algum tipo de poder, que talvez ela é uma pessoa idônea, uma pessoa poderosa, uma pessoa, né, como se ela estivesse por cima da carne seca. Só que isso é uma mentira e você sabe qual é a verdade. E ela tá junto com esse homem, aonde os dois, eles agem como se fossem imperatriz e imperador. Pode ser que eles sejam um casal romântico, mas também pode ser que eles sejam ou familiares ou estão os dois juntos. Os dois fazendo o mesmo teatrinho para passar uma energia de poder, para passar uma energia de os dois estão corretos e cheios da razão. Só que essa não é a realidade. Essa, na verdade, é uma pessoa que você sabe que essa pessoa não tem dinheiro, não fala coisa com coisa, não tem fibra, eu estou ouvindo, não tem poder, não tem força nenhuma. Então é algo, é por isso que talvez esteja sendo falado, nem se aveste com isso, nem se abale, porque é como se essa pessoa estivesse querendo crescer pra cima de você, querendo dar uma de que é mais forte, de que é maior que é isso, e a espiritualidade fala, ó, não acredite nisso não, não acredite nisso não. Essa pessoa pode ser mais jovem do que você, essa mulher aqui. Ou ela é mais jovem, ou existe uma questão de maturidade, tá? Não precisa ser uma questão de idade, mas a espiritualidade me mostra você como sendo uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais experiente, que já entendeu mais como as coisas funcionam, já aprendeu mais com a vida, e não precisa ser por conta da idade, mas é uma pessoa mais sábia e mais madura, emocional e mentalmente falando. Então talvez seja isso, aonde ela está querendo dar uma de mais experiente, mais capaz, mais não sei o que. Não. Inclusive, ela pode ser até uma pessoa muito medrosa, uma pessoa muito... Como fala? Meio despreparada. O rei de água, o 8 de paus e o 7 de copas. E o mundo, energia de Capricórnio. E o cavaleiro de fogo, energia de Áries, Leão e Sagitário. Aqui a espiritualidade fala, esse imperador rei de água, ele tá pronto para entrar nessa situação, para ele falar um monte, para ele aproveitar essa ilusão e criar mais ilusões em cima, para eles manipularem a situação e conduzir no caminho que eles querem, que pode ser uma nova realidade, tentando mudar as coisas. Mas a espiritualidade está falando, ó, essa mudança não vai acontecer. E a única coisa que eles vão conseguir é passar raiva. Porque definitivamente o passado não vai se repetir. O passado se encerrou. E talvez é por isso que tá vindo aqui a carta do mundo. O passado se encerrou e ele não vai voltar. Ele não vai voltar. E eu sinto que é como se as raposas vão se dar conta nesse momento. Qual é o alerta, espírito, por favor? Qual é o alerta? Opa! Opa, minha gente, pera lá que eu acabei embananando aqui as cartas um minutinho. Pera lá. Tá tão concentrada ali com a leitura, gente? Perdão. As de paus. Qual é o alerta? Por favor, espírito. Qual é o alerta? O 6 de copas, exato. Tá querendo reviver o passado, revitalizar o passado, dar uma nova chance ao passado. 4 de espadas. Não tem a menor chance. 3 de copas, 2 de paus. E o diabo, energia de Capricórnio. Eu tô ouvindo aqui o seguinte, e é interessante que é exatamente o que veio lá, uma decisão condicionada, ou seja, criar essa armadilha para te induzir ao erro, fazer com que aqui alguém tome a decisão errada, para que alguém caia na armadilha, para que as raposas possam ter sucesso. Só que aqui é isso que a espiritualidade está falando. Alguém aqui não vai cair na armadilha. Por quê? Porque você já está sábio, sábia, maduro, madura. Você já aprendeu, você aprendeu com as lições do passado. E é por isso que o passado não vai se repetir. O que quer que seja, estão querendo te empurrar para tomar a decisão errada. Só que você não vai.
Você não vai. Por isso, não acredite nessa historinha que vai estar sendo falada, nisso que vai estar sendo falado para te fragilizar, para te botar medo, para te dominar, talvez, porque esse 8 de espadas poderia ser colocar você numa situação que você se sinta ou esteja de mãos e pés atados. No passado, pode ser que você já esteve numa situação assim, aonde essas raposas falavam e faziam o que queriam e não tinham o que você pudesse fazer, seja porque você achava que não tinha o que você pudesse fazer, ou porque a situação em si era difícil, você estava de mãos atadas, mas a realidade não é essa agora, isso já passou. Então é isso que a espiritualidade quer que você enxergue. Você não está nessa situação. Então não acredite nisso que vai estar sendo falado, que vai estar sendo colocado. E não tome a decisão de cair na armadilha. Ou seja, não volte para essa situação. Porque aqui, o diabo, a gente tem um caçador e ele está preparando uma armadilha de urso. Então a ideia é uma cilada, vai estar sendo montada uma situação, que essa situação é uma cilada. E as raposas, com aquilo que vai estar sendo falado, com aquilo que vai estar sendo feito, esperam que você fale, reaja, tome uma decisão aonde você estaria pulando para dentro dessa cilada. Então aqui a espiritualidade está falando, não faça isso, vire as costas e saia. Agora você já tem a clareza para você perceber que se trata de uma traição e conseguir ir na direção certa para que aí um novo começo aconteça e as raposas saiam derrotadas. É exatamente isso. É por isso que a espiritualidade está falando, olha, preste atenção, perceba que essa é uma situação que as raposas estão unidas. Quem quer que seja que vai estar criando essa situação, está de conluio com as raposas, corte. Você já sabe o que fazer, você já conhece a verdade. Estão querendo te confundir, estão querendo bagunçar suas ideias, mas você já conhece a verdade. E principalmente do passado, você vai lembrar. Eu tenho certeza. Aqui o que a espiritualidade me mostra é, quando você estiver nessa situação, você vai lembrar, opa, mas pera um pouco. Foi exatamente o que fizeram naquele momento, foram exatamente aquelas pessoas, sabe? Então você vai lembrar daquilo que aconteceu no passado e dessa vez você vai saber, além de reconhecer, você já tem... É como se fosse o que você viveu no passado te deixou mais forte. Então você já está forte e estruturado para, neste momento, isso não te abalar. E eu acho curioso porque foi aqui o que a espiritualidade falou, né? A raiva das raposas é que você está firme no caminho certo. Você está forte, você está estruturado. E é isso que querem quebrar, a sua estrutura. Só que estrutura é uma coisa que não acontece do dia para a noite. Não. Quando a gente fala sobre experiências de vida, os perrengues que você passa na sua vida e que você vai criando uma casca grossa, né? Vamos dizer assim, uma armadura, os seus conhecimentos, a sua força, não é uma coisa que você constrói do dia para a noite. São dias, é um perrengue atrás do outro, é um aprendizado atrás do outro. É vivendo as coisas da vida, as dificuldades da vida, as situações da vida que você vai construindo essa força. E ela não vai quebrar do dia para a noite. Porque não tem como do dia para a noite você esquecer tudo que você aprendeu. Não é, gente? Então é exatamente isso. É exatamente isso. Não vão quebrar a sua força, não vão quebrar a sua armadura. E olha que aqui falou, né? A sua força. Não vão quebrar a sua força. É por isso que o passado não vai se repetir. Qual é a orientação, Espírito? Por favor, qual é a orientação? A roda da fortuna, energia de Sagitário. Agora é a hora da mudança. 5 de espadas. Exato, o 5 de paus, 2 de ouros, 7 de ouros, Rei de espadas, energia de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, 7 de espadas. Interessante porque tá vindo o rei e a rainha do mesmo elemento, inclusive imperador e imperatriz, né? Pode ser que aqui a gente tenha pessoas que têm uma conexão muito forte, aquilo que eu falei, pode ser romance, pode ser família, e aqui no fundo do deck o 3 de ouro, são várias pessoas que estão unidas, pode ser que a conexão, o que une essas pessoas é esse objetivo, tá? Seja como for, aqui o que a espiritualidade deixa claro é, aqui você já sabe o que fazer, você já tá no caminho certo. Se prepare, porque agora é a hora da grande virada. Porque a raposa tá achando que vai vir criar conflito, criar confusão, jogos mentais, como sempre, como no passado. Vai ser agora que o jogo vai virar, vai ser agora que a mesa vai virar. Porque quando a raposa estiver colocando os mesmos planinhos de sempre em prática, aí o jogo vai virar e a raposa vai ficar desconcertada. A raposa vai ficar confundida, envergonhada. Então aqui a espiritualidade está falando, ó, pode escrever, pode esperar. Que quando a raposa for colocar isso em prática, a raposa vai ficar perdidinha, sem saber o que fazer, sem saber como se comportar, confundida e envergonhada.
Por quê? Porque o plano vai dar uma virada e vai sair completamente fora do eixo daquilo que a raposa tinha planejado. E aqui o que a espiritualidade está me falando é, essa é uma ideia que está vindo da cabeça do rei de espadas. E ele não conta com essa vitória. Ele fez o plano, ele fez o estratagema, as ideias, ele arquitetou e tal. Mas ele não espera que vai haver essa virada. Em resumo, minha gente, o rei de espadas não imagina que alguém aqui aprendeu com o passado, aprendeu com o dia a dia, cresceu. Desde essa situação do passado até agora, isso daqui pode ter sido, sei lá, ano passado, anos atrás. Sabe, quando isso aconteceu pela primeira vez, alguém aqui já cresceu, já evoluiu muito, já aprendeu muito. E é isso que o rei de espadas não tá contando. O rei de espadas acho que tá achando que alguém aqui ficou parado no tempo e no espaço. Então, quando ele vier trazer essa situação, ele acha que alguém aqui vai cair no mesmo artigo de novo. Essa aqui vai ser a grande surpresa. Esse aqui vai ser o grande choque. Por isso que Deus está falando que agora vem a vitória, que finalmente esse passado vai ficar para trás. Em resumo, minha gente, aquilo que a raposa fizer para tentar reverter a situação e trazer a vitória para si, tentando trazer o passado de volta, vai ser justamente o que vai sacramentar o encerramento do passado e fechar esse assunto. Inclusive aqui, ó, com essa carta do 6 de copas e o 4 de espadas, eu ouvi o passado tá morto enterrado. Ou seja, acabou, finito, não tem choro, não tem vela, não tem conversa, né? Já era, não tenho o que falar sobre isso. O passado passou. Acabei de ouvir, o passado passou e alguém não viu. Uau! Vai descobrir no susto. E é isso que a espiritualidade está falando. Ó, pode esperar que essas raposas vão quebrar a cara. Por quê? É Deus quem está dizendo. É Deus quem está dizendo. E aqui estou ouvindo. Essa é a justiça divina. Essa é a justiça de Deus. Acho que as raposas aqui ficaram tanto tempo preocupadas em ficar tramando contra alguém, prejudicando os outros e de esqueminhas e de mentiras, que não perceberam que aqui alguém... Não perceberam que esse caminho certo trouxe essa evolução. Vão descobrir no susto. Bom, minha gente, vamos aqui para nossa mensagem oráculo, então. Por favor, Espírito, para a gente poder complementar a nossa leitura dos cancerianos, por favor. Cancerianos, obrigada. Olha, temos aqui abraçar, energia de Capricórnio. É como se fosse a carta do mundo revertida. E aqui, nova vitalidade. Interessante que é como se fosse o as de paus. Aqui pode ser, não compre essa ideia, ou seja, não abrace essa energia, esse falatório que vai estar sendo feito aqui. Não entre nessa, não caia nessa, porque você está prestes a começar uma vida nova. E é uma recompensa bem merecida, é algo justo pela sua batalha, por tudo que você, né, lutou, por tudo aquilo que você venceu, todas as dificuldades, todos os perrengues. É finalmente a hora de celebrar. Mas aqui a espiritualidade também tá me dizendo assim, olha, se prepare nos próximos dias, porque essa situação que ela tá vindo é uma coisa que ela ficou pendente de certa forma. Porque as raposas estão querendo usar o mesmo artigo do passado, né? A mesma desculpa do passado. São as mesmas pessoas do passado, o mesmo assunto, tal. Tá na hora do passado ficar para trás. Então, esse é o momento que os pingos vão ser colocados nos is e vai ser realizado o acerto de contas, o ajuste de contas, para que um novo começo possa vir. Totalmente novo, renovado, uma vida nova. Sabe? Então, eu sinto que aqui a espiritualidade está falando, olha, não tenha medo, não se aveste, não se preocupe. É uma situação assim, você pode pensar, poxa, mas eu vou ter que de novo encarar essas raposas chatas que já me deram dor de cabeça no passado. Olha, sim e não. Sim, porque são as mesmas raposas, é o mesmo artigo, é a mesma história, né? Mesma sem vergonhice do passado, querendo vir aqui de joguinho. Mas a espiritualidade tá falando, não vai acontecer a mesma coisa aqui do passado. Porque dessa vez acaba aqui. Dessa vez se encerra aqui. Aquilo que estava pendente vai se encerrar aqui. E finalmente essas raposas vão sair do caminho. Todo e qualquer assunto que ficou sem resolver, que ficou pendente, agora vai ser encerrado. E essas raposas vão ter que sair da frente, não tem mais desculpa nenhuma, tá? Então, gente, é assim... Vocês sabem que a minha avó tem uma frase que diz o seguinte... há males que vêm para o bem e há malas que vão pelo trem. Então, é justamente isso. É um mal
que vem pro bem, para que as coisas sejam finalmente acertadas e os pingos colocados nos is. E há malas que vão pelo trem, ou seja, isso tem que ser acertado para que todas essas raposas saiam da frente, saia do caminho. Cada um vai cuidar da sua vida, os caminhos agora vão se separar, cada um na sua, seguindo com a sua vida. As raposas de um lado e alguém aqui do outro. Tchau! Tá na hora de dar tchau para essas raposas. E é exatamente isso. Então, tenha fé no Senhor, tenha fé porque isso aqui tem um propósito e é um propósito bom. Confie na vitória, confie em Deus, porque Ele vai tomar todos os caminhos e vai sair tudo perfeito como tem que ser para trazer a vitória e para pôr essas raposas para fora. Beleza, minha gente? Muito bem, vamos começar a falar de energia, tá? Os signos que mais se destacaram. Aqui a gente já começa com Capricórnio, tá? Sagitário, Capricórnio de novo, que inclusive, ó, também veio aqui com a carta do mundo, veio ali, tá? Leão, Gêmeos, Áries, Câncer e Peixes, Touro e Libra, Leão. Eu tô achando que é só isso. Aqui, ó, Virgem. E é só isso, tá, minha gente? Pode ser que aí pra alguém algum desses signos signifique alguma coisa, tá? Touro aqui também com o Papa. Talvez até seja interessante passar na leitura deles, porque pode ser que ressoe aí de alguma maneira. Beleza, minha gente? Essa é a leitura. Lembrando que se não ressoou contigo, não tem problema, solta pro universo que é pra outra pessoa. Eu vou ficando por aqui. Deixo pra todos aí um grande beijo. Até mais.